Investidor! Tudo bom com você? E quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Rumo, código de negociação Raio 3. Então se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e como sempre eu já vou te pedir para poder se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos e também deixar o like, pois isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, as ações da Rumo, no momento que eu gravo esse vídeo, estou até com um gráfico aqui na tela, está acumulando aí nos últimos 12 meses uma queda de 30%. Então é uma queda bem expressiva, né? Vai lembrar que a nossa bolsa também está sofrendo bastante devido à alta na taxa de juros, mas uma queda de 30% realmente é uma queda bem expressiva. Entrando aqui no site da Rumo, caso você queira conferir melhor o site aqui também, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a gente vê que é uma empresa que trabalha com transporte ferroviário. Então tem aqui, ó, a maior operadora ferroviária independente do Brasil, 13 mil quilômetros, quase 13 mil quilômetros e meio, distribuído em 5 concessões, os estados que ela atua. Então tem várias informações aí sobre a Rumo. Então, conforme eu já mostrei aqui, é uma empresa que atua no setor de transporte ferroviário, ela tem um código de negociação Raio 3 e ela tem um tag along de 100% nas ações ordinárias, o que é muito bom aí para o acionista minoritário. Posição acionária da Rumo, eu estou passando aqui para vocês, a gente consegue ver os principais investidores. O que tem mais ações aqui é a Cosan SA, que também está listada aí na bolsa, com 30% aí das ações ordinárias. A gente consegue ver outro ponto interessante, que 60% das ações estão abertas ao mercado, tá? E tem aí também outros investidores, como Capital Research, Global Investors, a Júlia Dora, etc. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Rumo. E caso você tenha dúvida relacionada a qualquer um dos indicadores que eu mencionar aqui no vídeo, eu sempre deixo uma playlist de análise fundamentalista, onde falo um pouco sobre cada indicador, eu me aprofundo melhor sobre os indicadores, tá? Então se tiver dúvida é só acessar a playlist. Eu sempre trago aqui os indicadores que eu considero mais adequados para fazer análise e costumo deixar aqui alguns parâmetros para ficar mais fácil para você entender o que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Cotação no dia 7 de fevereiro, R$ 14,80. Valor de mercado aproximadamente 28 bilhões, então ela assim é uma empresa grande, eu não vou falar que é das maiores da bolsa, mas é uma empresa que tem um capital considerável. Dívida líquida sobre EBITDA, que é um indicador que a gente utiliza para medir o endividamento da empresa. Quanto mais baixo esse indicador, mais indica que a empresa está com um endividamento baixo, né? Então 3 vezes é um ponto que eu considero de atenção, tá? Quando começa a passar muito de 3 vezes, eu considero que o endividamento está elevado. Até 3 vezes é um indicador equilibrado, tá? Mas acima disso já é um ponto de mais atenção. Liquidez corrente de 3, então isso aqui quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivos, né, em deveres a pagar no curto prazo, no período de um ano, ela tem R$3 para receber em ativos. Então ela está com essa folga financeira aqui no curto prazo, apesar desse endividamento um pouco elevado, no curto prazo ela está com endividamento equilibrado. Dividend yield zerado, não é uma empresa que, na minha opinião, é uma empresa voltada aqui para você investir, pelo menos por agora, pensando em dividendos. O ROIC, que é o indicador que a gente utiliza para medir a rentabilidade das operações da empresa frente ao capital que está sendo empregado nela, ou seja, o capital dos sócios mais o capital de terceiros, que são os empréstimos. Então, nesse caso, quanto mais elevado esse ROI, quanto mais elevado esse retorno sobre o capital que está sendo empregado, mais eficiente está sendo a operação da empresa. Então 5% eu considero que é um ROIC baixo. Eu gosto de empresas que têm uma rentabilidade, um ROIC aí de 10% ou mais. Margem líquida, que a gente utiliza aqui para medir a lucratividade do negócio. Geralmente empresas que têm margens mais elevadas são empresas que estão em setores que são menos competitivos, ou então são empresas que têm vantagens competitivas dentro do setor que elas atuam. Geralmente eu gosto de empresas que têm um 10% ou mais de margem líquida. 7% eu não vou falar que está ruim, mas eu particularmente gosto de empresas com margens mais elevadas. Indicador de preço que eu estou trazendo aqui, o EV/EBITDA, que é utilizado para a gente medir
o valor de mercado da empresa mais o endividamento dividido pelo lucro operacional. Então esse indicador ele mostra quantas vezes a empresa está sendo negociada o resultado das suas operações. De acordo com esse indicador, ela está sendo negociada 10 vezes. Olhando para ele, pode estar indicando que a empresa esteja num preço ok, tá? Quando está muito abaixo de 10, pode estar indicando que esteja barata, muito acima de 10, pode estar indicando que esteja cara. Continuando aqui a análise, aqui a gente consegue ver que a Rumo, né, é uma empresa que é cíclica, né? Dá para perceber que ela é um pouco cíclica, porque nos últimos 10 anos deu lucro alguns anos, o lucro foi diminuindo, né, de 2012 para cá, chegou ali por volta de 2014, 2015, vários prejuízos consecutivos, e aí começou uma recuperada em 2018. E de lá para cá está conseguindo pelo menos apresentar lucro nos últimos anos. Muita gente olha para o histórico de cotações, é bem parecido, né? Eu costumo sempre falar nos meus vídeos que na maioria dos casos, eu não vou falar que é sempre, mas na maioria dos casos a cotação segue o lucro das empresas. Então aqui a gente consegue ver que lá de 2012 ela teve aquela piora nos resultados, vários prejuízos, então até 2016, olha, ela saiu de próximo ali de R$30 e chegou aqui a bater menos de R$5. Então ativo extremamente cíclico, né? E veio essa retomada 2015 para frente, 2018 o resultado foi até bem legal, né? Veio começando a apresentar lucro, 2020 estava chegando aqui num ponto interessante. Isso aqui para mim provavelmente deve ter sido a questão da pandemia, né? Essa queda forte, aí deu uma recuperada, depois voltou a cair novamente. Então a gente consegue ver que se pegar o longo prazo, né, ela não gerou muito resultado aqui para o acionista. Para quem comprou ali em 2016 fez sim um bom negócio, mas olhando aqui no longo prazo não é daqueles ativos mais fáceis para você comprar e segurar com tranquilidade. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Rumo desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, sempre levando em consideração o resultado referente ao último trimestre que a empresa reportou ao mercado, ou seja, resultado mais atualizado. O resultado mais atualizado é referente ao terceiro trimestre de 2021. Então vamos ver aqui um pouco desses resultados, e para você que está me acompanhando aqui até agora, já vou te pedir novamente que talvez você tenha esquecido, aproveita para deixar o like e também se inscrever. A gente está quase batendo 2.000 inscritos, vai ser uma marca importante aí para mim. Quando bater os 2.000 a gente vai lá e dobra a meta, mas a meta inicial agora é chegar nos 2.000 e eu conto com a sua ajuda. Então vamos continuar aqui. A receita da empresa, ela melhorou, né? Se pegar 2015 para cá, saiu de 4 bilhões, os valores estão em milhões, para 7 bilhões e meio. Apesar que eu deixei em amarelo, por quê? Porque no 2019 em diante, ela não conseguiu sair muito do lugar. Teve sim uma certa evolução, mas não é algo assim tão expressivo, né? Saiu de 7 bilhões para 7 bilhões e meio. Deu uma melhorada aqui, não vou falar que não melhorou, mas nos últimos anos ela tá ali meio que andando de lado. Quando a gente olha para o EBITDA, bem parecido também, melhorou bastante, porque 2015 era 1 bilhão de EBITDA para 3,7, melhorou bastante nos últimos anos, não tem como negar, porém, né, de 2019 em diante também está sem sair do lugar. E quando a gente olha para o lucro, melhorou demais, né? Melhorou demais, era prejuízo atrás de prejuízo até 2017. 2018, conforme eu falei, foi um ano que ela começou a engrenar. 2019 foi o melhor ano aqui nos últimos anos da empresa. 2020 sofreu, né? Vale ressaltar que é um case que, na minha opinião, depende muito da economia estar aquecida, né? Porque logística, para ter um transporte de mercadorias, tem que ter um volume tanto de demanda, né? Um volume de demanda e um volume de oferta. Então, no ano de 2020, é um ano realmente complicado para esse tipo de empresa, porque teve vários lockdowns, né? 2021 também teve, se eu não me engano, um a 2 meses que ficou ali em lockdown também. Então, isso acaba impactando o resultado dela. Um ponto de atenção aqui também, continuando aqui a análise, é a parte do endividamento, conforme eu já citei. Olha só, é um resultado financeiro negativo de 1 bilhão, sendo que o próprio resultado operacional é perto de 1 bilhão, agora até melhorou, né? O resultado operacional, tá lucro operacional de quase 4 bilhões e o resultado financeiro de menos 1,4 bilhões. Mas é um resultado considerável, né? Se a gente colocar aqui perto do lucro, em média ali, próximo de 20% ou mais do lucro, olhando aqui no olho aqui, não estou fazendo conta, mas é um resultado negativo que é bem considerável frente
às receitas e frente ao resultado operacional da empresa. Então isso aqui é um ponto de atenção que acaba dificultando mais a operação da empresa, principalmente em períodos que ela tem uma receita menor. Continuando aqui a análise, entrando aqui na parte do endividamento, é o que eu falei, a gente consegue ver que o endividamento subiu bastante, né? Saiu de 5 para quase 20 bilhões. Uma dívida líquida que também vem subindo, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida, que saiu aqui de 5 para quase 11 bilhões, então aumentou bastante. E o outro indicador para a gente medir a alavancagem, que é o mais importante você ter atenção, olha só, ela já teve a alavancagem de quase 5 vezes, 5,2 vezes o EBITDA, depois baixou para 3,4, 3,2, melhor ano 2019, 2,5, e agora ele está perto de 3, 3,1. As margens também oscilam muito, né? Dá para ver que a margem líquida aqui 4, depois 11, depois 4, depois 7. Bom, e qual que é a minha opinião sobre o case aí da Rumo? É uma empresa que é uma empresa mais cíclica, né? Não é fácil de você investir pensando no longo prazo, você tem que acertar um time para você entrar bem nesse tipo de ativo. Quando você analisa com calma, consegue ver um potencial sim de crescimento naquele ativo, você pode pegar sim uma valorização muito grande desse ativo, mas é um ativo que você precisa ter mais cautela para investir devido ao endividamento da empresa, essa dificuldade que ela tem, né? Ela depende, na minha opinião, da economia estar bem aquecida e também não fica ali oscilando muito, né? Ela já deu vários prejuízos, a margem fica ali 4, 11. Eu gosto de empresas, não que fiquem o tempo todo com a margem crescendo, mas eu gosto de empresas que variam menos os resultados, tanto a margem quanto os lucros. Então esse tipo de empresa assim que varia demais é um ativo mais volátil, que você tem que ter um pouco de cautela, senão você acaba tomando uma decisão no desespero, acaba vendendo na baixa no desespero, ou corre até o risco mesmo, se você tiver paciência, da empresa ficar ali andando de lado ou piorando os resultados durante vários anos. Então, na minha opinião, não é dos cases mais fáceis para você investir para longo prazo. Se você for entrar, você entra com uma parcela pequena do seu patrimônio e analisa com bastante calma, aos poucos que você vai vendo que o resultado está melhorando, que a empresa está entrando nos trilhos, você vai aumentando a sua participação. 2019 ela estava se engrenando, apresentando bons resultados, comparado com o passado, realmente ela está melhorando, mas ainda considero que tem que ter um pouco de cautela devido ao endividamento, devido às operações, devido ao negócio da empresa. Então minha opinião é essa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acredita que tenha interesse e deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre a Rumo, o que você acha, se você já investe, se você não investe, se você está pensando em investir, se você tem alguma outra informação que você queira agregar a essa análise e também qual que é o próximo ativo que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.